do Alexandre de Moraes ficou usando o aviãozinho do Vorcaro porque ele é sócio no crime. Alexandre de Moraes é sócio no crime do Banco Master. Em nota, o gabinete do psicopata Alexandre de Moraes negou as informações e afirmou que, abre aspas, ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. Agora, eu quero mostrar uma... Pode botar na tela aí, produção. O pessoal está descobrindo 7 anos depois, né? O editorial da Folha de hoje, o nosso grande amigo Silvio Navarro, publicou aí, ele colocou, abre aspas, isso aqui é o editorial da Folha, tá? Abre aspas, para um ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo. Para os demais cidadãos, a lei, tal como amplamente interpretada por um ministro do Supremo. Cristaliza-se no Brasil um regime anômalo de prevalência de 10 indivíduos sobre o restante da sociedade. Agora, interessante, né? Nem a lei o cidadão tem mais. Nem a lei. Nem sequer a lei. Ramagem não poderia ser julgado e investigado pelo STF. Eu não poderia ser julgado e investigado pelo STF. A Folha de São Paulo fez esse editorial porque ela noticiou que Alexandre de Moraes usou de maio a outubro do ano passado, acho que foi do ano passado, se não me engano, de maio a outubro, 8 vezes. No mínimo 8 vezes. No mínimo 8 vezes, aeronaves, né, não sei se é um singular ou plural, não sei se foi mais de uma, de Daniel Vorcaro. E aí, no país que não tem coincidências, né, num país tão canalha quanto o Brasil, todo mundo sabe que esse desgraçado do Alexandre de Moraes ficou usando o aviãozinho do Vorcaro porque ele é sócio no crime. Alexandre de Moraes é sócio no crime. No crime do Banco Master. Só que, óbvio, a Folha de São Paulo tem medinho de falar isso, porque se eles falarem, vão todos presos. E aí, por isso que eles agora estão falando ali, que só de noticiar que o Alexandre de Moraes viajou nos aviões de Vorcaro, deu nisso. E aí, foi pior, tá? Acrescentando que o ministro, abre aspas, jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia ou de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Isso aí foi o que disse Alexandre de Moraes. Agora, Alexandre de Moraes faz coro com a gente, que a Folha de São Paulo publica fake news, e a gente faz coro à Folha de São Paulo, que Alexandre de Moraes é psicopata e mentiroso. Tá bem bizarro esse 1º de abril, a mais. Agora, a Folha de São Paulo com a gente aqui, né? Invenção de crimes, criatividade, contra a liberdade de expressão, a armadilha do golpe. Agora, com Alexandre de Moraes, são dados, são documentos que estão ali. Porque mesmo o ministro, ditador, super autoritário, tem que ter o registro ali para fazer voo. Ou ele não foi assim tão diligente, porque se ele determinasse até plano de voo com tripulantes e passageiros, não se precisaria mais quando se fala de ministro do STF. Então, a questão é que tem ali várias contratações de táxi aéreo, é isso? Exato. A matéria ela é bem... inclusive é séria a matéria. Só que ela faz aquelas associações que, para nós, é meio óbvio. E aí diz o seguinte, segundo o jornal, 7 dos 8 deslocamentos teriam ocorrido em aeronaves da Prime Aviation, a empresa de compartilhamento de bens de luxo, do qual Vorcaro era sócio por meio do Fundo Patrimonial Blue, né? Ou Patrimonial Blue. Ainda de acordo com a publicação da Folha de São Paulo, a única exceção foi um voo realizado em agosto de 2025, feito em um avião Falcon 2000, pertencente a uma empresa sem autorização para operar como táxi aéreo. Essa é a única exceção dos voos da Alexandre de Moraes. Entre os sócios da aeronave estaria o pastor Fabiano Zettel. Zettel é aquele cunhado do Vorcaro, que até poucos dias era membro da Igreja Batista de Lagoinha, era pastor da Igreja Batista de Lagoinha, lá de Minas Gerais. Esse empresário ele foi preso após se entregar à Polícia Federal, depois da Operação Compliance Zero, Ramad. Olha, vamos lá. O que vai além disso? Já está comprovado ali que pelo menos 8 vezes. Estão várias notícias, vários dados demonstrando que Alexandre de Moraes
voou nas empresas, nos jatos do Vorcaro, inclusive sob a companhia lá do Zetel, que era o operador financeiro. Sabe como é a questão do operador financeiro? Com várias ilegalidades. Ele nega, fala que são ilações, ou seja, ele vai contra notícias falsas. O que ele faz lá, o Alexandre Moraes? Ele já está naquela linha que a gente já conhece, que não liga para a opinião pública, não liga para a imprensa. O intuito dele é anular isso tudo, com a ajuda de Gilmar Mendes, com a ajuda do Toffoli, que está envolvido até o talo também, com os seus outros que são do grupo ali, que hoje é o Dino e o Zanin. E que nas votações importantes acaba vindo com eles, porque o Fachin fica tentando pregar respeitabilidade, ética no STF, mas vota com eles na hora que se mais precisa. E a Carmen e Lúcia também. Aí eles fazem 5, 7, fazem até 8 votos. Então, o Alexandre de Moraes já não está ligando, porque ele já sabe que ele está comprovadamente com as evidências todas vinculadas ao Vorcaro. E vinculados de que forma? Então, não precisa ser investigador policial, ter trabalhado com persecução penal. Por quê? Porque uma investigação é você ter tirocínio, perspicácia, entender o que é um silogismo, premissas, quais são as premissas para chegar numa lógica. No caso aqui, o ministro do Supremo Tribunal Federal pode ter esse relacionamento que ele teve com o Daniel Vorcaro, um banqueiro criminoso que fraudou os consignados do INSS, fraudou o mercado financeiro nacional, que ainda tinha um sicário, que é um matador de aluguel para tudo isso, um grande criminoso que ele é lá, de barbinha bonitinha, todo ajeitadinho lá, se apresentava como um grande banqueiro, um grande criminoso do mercado financeiro, a gente sabe que ele é. E o Alexandre de Moraes tem todas essas evidências. Então, o que eu coloco para vocês é o quê? Todas as evidências e fatos, se fala muito elementos de informação que formam o conjunto probatório. Alexandre de Moraes está completamente vinculado a esse Vorcaro. Tem um contrato de 129 milhões de reais com a empresa, com a escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes, que não falava com o Vorcaro. Já se descobriu que a alegação de que eles fizeram alguns trabalhinhos de auditoria, uns trabalhinhos por 129 milhões de reais, os metadados já informaram que foi o banco que fez. Ou seja, você contrata por uma quantia mais do que exorbitante, e ainda você que prepara o documento para eles, é tudo invenção. E agora se descobriu que eles voavam juntos. Só que Alexandre de Moraes nega. Alexandre de Moraes foi contratado, ele que foi contratado, um juiz Suprema Corte, que afastou Bolsonaro, prendeu Bolsonaro, criminalizou toda a direita. Por quê? Porque nós contestamos esses ministros, essa roubalheira, essa ilegalidade. Então, Alexandre de Moraes foi contratado de um banqueiro para blindá-lo, para fazer interferência num banco central em questão de liquidação, para fazer interferência no BRB. BRB, essa semana, tem prazo para você fazer um balanço de apresentação, pediu para segurar, que o BRB está cheio de fraudes. É um banco do Distrito Federal, um banco público do povo, do cidadão do Distrito Federal. Está todo enrascado com problemas financeiros por causa do Vorcaro e do Alexandre de Moraes, fazia pressão neles. Então, o Alexandre de Moraes blindava essa pessoa, está até o talo de problema. A Polícia Federal está fazendo um trabalho nisso, a gente está aqui sempre elogiando o ministro André Mendonça, que ele continue assim. Nós verifiquemos que ele continue nessa toada. Conseguiu fazer com que tenha um núcleo da Polícia Federal, que não tem interferência do Toffoli, nem aquela parte de diretoria de inteligência que é do Alexandre de Moraes, montada para perseguir o bolsonarismo, o Bolsonaro e todos da direita, nem que se o Andrei, o diretor-geral woke comunista do Lula, tenha intromissão ali, como foi feito com o INSS. Foi a base da Polícia Federal, as superintendências que fizeram o trabalho, que se dependesse do Andrei, teria sido tudo blindado. Então o Alexandre de Moraes agora ele quer anular de qualquer jeito. O André Mendonça estão soltando aí que o André Mendonça precisa de que o Vorcaro responda a 2 perguntas. Ora, eu não coloco assim, né? Tem muito mais para responder. Mas, basicamente, tem fundamento. A sua contratação, os 129 milhões, perguntando ao Vorcaro, sua contratação de 129 milhões, o escritório da esposa do Alexandre de Moraes tem vinculação com serviços praticados com o Alexandre de Moraes? É uma pergunta, não está em delação? É uma pergunta. E a outra é o seguinte, no dia da sua tentativa de fuga, que todos já sabem que o telefone era do Alexandre de Moraes, ele nega também. Na sua tentativa de fuga, o senhor falou com o Alexandre de Moraes, o que vocês estavam dialogando ali? Os metadados estão mostrando. Um ministro de Suprema Corte
apagando, enviando aquelas mensagens de visualização única para não rastrear. Um ministro do Supremo, para não esconder, para esconder a conversa dele com um criminoso. Então, essas são perguntas fundamentais, são as duas perguntas. Tem muito mais para perguntar. E parece que o Vorcaro, quando ele quer unir a delação dele com o Zetel, e ainda com um advogado junto, que é o advogado do fundo REAG, que é a empresa não delata, mas se informa o representante da empresa o que a empresa fez, não ele apenas como pessoa física. Está se demonstrando que ele quer delatar, vai delatar, e não apenas o núcleo político e o núcleo de bancos, mas também uma delação contra ministros do Supremo. É isso que nós temos que estar atentos, é isso que nós queremos fazer, porque eles querem blindar contra tudo isso. Eles querem blindar a CPI, já blindaram, acabaram com a CPI do INSS, com Lulinha sócio oculto, ganhando milhões, filho do presidente Lula, e querem blindar esse inquérito que chega em ministros, ilegalidades e roubos de ministro do Supremo. É esse o condão que vai se arrastar num ano eleitoral. Então nós temos que estar muito atentos. O que a gente faz aqui para explicar, tentar explicar, debater, levar informação para vocês, ouvir de vocês também como espectadores, que é um núcleo, é um nicho, vocês que nos assistem, são um nicho que é intelectualizado e quer saber de política. Não é a massa, não é a massa da população. Então precisa que leve esse ano eleitoral tudo o que está acontecendo no Brasil. Fatos e fundamentos, que contra fatos não há argumentos.